Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha o que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho nessa manhã. Está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Está escrito: o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Sabe, queridos, esse versículo é tão maravilhoso para a gente meditar nessa manhã, porque a gente aprende muito com ele. Se você pegar esse versículo, você vai entender o seguinte: toda história tem dois lados, no mínimo. Toda história tem dois lados. Se eu começar a contar para você uma coisa que aconteceu comigo, uma injustiça, um acontecimento, não importa, você vai estar ouvindo e você vai achar até que eu tenho razão, que realmente aquilo lá foi daquela maneira. É mais ou menos isso que acontece. Mas aí chega a segunda parte daquela conversa. Aquele também que participou junto. Então não é mais o primeiro que está pleiteando a sua causa, mas já é o segundo que estava ali junto. E nós vamos ter o quê? Duas versões sobre o mesmo acontecimento. Você conhece aquela história que mandaram todo mundo fechar os olhos, puseram uma venda e aí puseram num elefante. Cada um pôs a mão num lado do elefante. O que aconteceu? É simples. Como você pensa no elefante? Nossa, ele tem que coisa comprida, o que é isso, né? Não, imagina, é muito fininho. Como comprido? Aqui, ó, ele está pegando uma outra parte do corpo. Então são partes diferentes do mesmo elefante. E a mesma coisa acontece quando nós estamos falando sobre uma briga, uma causa que pode acontecer. E aí, conforme cada um vai falando, você vai, não, isso está certo, não, isso está errado. E nós temos que ver que automaticamente, a pessoa começa a julgar. Ela começa a se fazer de tomar um partido. Não, ele está certo. Não, é ele. Aquele lá acertou nisso. Não, mas esse aqui errou feio nisso. Sabe, não é isso que acontece em toda briga. Não é isso que acontece quando alguma coisa chega e nos tira do sério, nós temos que falar e a gente põe para fora, porque nós sempre achamos que nós temos razão. O outro é encrenca, o outro está errado, é o outro que devia mudar. Olha o que eu estou passando, olha o que ele fez comigo. Mas a gente nunca vê o que nós fizemos com o outro. A gente só olha para o nosso lado sofredor, porque nós vivemos num mundo onde nós somos o centro. Tudo é egoísmo, tudo gira em torno de nós. E mais do que isso, nós precisamos tomar cuidado porque nós não temos os dados suficientes para poder julgar todo o texto e o contexto. Nós estamos ouvindo um lado, mas a gente não sabe. E é por isso que Jesus diz que nós não devemos julgar, porque da mesma maneira que nós julgamos, nós também vamos ser julgados, né? Além disso, eu e você, como nós não temos todo o contexto, nós não sabemos, nós precisamos lembrar que Satanás vai achar o máximo, porque o que ele quer é trazer briga, divisão, facção, ele quer jogar um contra o outro. Então, no mínimo, em cada história tem 4 lados. Tem o teu lado, tem o meu lado, tem o lado de Satanás, como ele age, como ele atua, e tem o lado de Deus. Ora, é claro, porque Deus está vendo tudo isso? Ele está. Ele pode transformar essa situação? Ele pode. Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem? Com certeza. Deus vê as ciladas de Satanás e pode dar o peso real? Claro. Ele está vendo, inclusive, algo que você e eu não vemos, a intenção do coração. Por que a pessoa agiu assim? Por que reagiu assado? Por que fez? Então é por isso que nós não fomos chamados para julgar nada. Mas nós temos que pensar que esse versículo está falando que nós achamos que nós estamos certos até a gente se colocar no lugar do outro, o que ele sofreu, como ele reagiu, o que aquilo machucou. E nós vamos ver se nós tivéssemos feito isso ou se alguém tivesse feito isso para nós, nós não teríamos de maneira nenhuma gostado. Nós não gostaríamos. Então, por que eu estou trazendo essa meditação? Porque quando aparecer, mas mesmo que seja longe, a possibilidade de uma briga, quando você percebeu que é terreno minado, fica quieto, não abre a boca, você vai cair, é uma casca de banana,
Pensa 2 vezes antes de entrar nessa briga, antes de tomar um partido, antes de abrir a boca para falar umas verdades, porque a gente acha que nós estamos sempre falando a verdade, né? Tenta se colocar no que você fez para o outro, no lugar do outro. Por que será que ele reagiu assim? A palavra de Deus diz que o amor não pensa mal. Uau! Quando você está lendo 1 Coríntios capítulo 13, que está falando sobre o amor, misericórdia, como está longe do nosso caminhar tudo aquilo que está escrito ali que deveria ser o teu e o meu comportamento, a nossa ação, a nossa motivação. Nós temos justamente que parar para pensar que toda a história tem 2 lados. Eu estou certa. Mas será que aquilo que ele fez também ele não estava certo? Eu não sei. A colocação é o seguinte: como é que você vai agir ou reagir? Você pode mudar essa pessoa? Não. Eu tenho aprendido que ninguém muda ninguém. Não vem com... Muitas mulheres casam e pensam assim, ó, quando eu casar ele tem um outro defeitinho, mas quando eu casar eu mudo, isso daí vai ser fácil. Mentira. Ninguém muda ninguém, só o Espírito Santo muda, convence e transforma para ser a imagem de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que eu e você temos que entender, mas pelo menos, o erro dele não vai fazer você errar também. O duro é que em um momento de briga, os 2 acabam errando. Pode ser uma briga de marido e mulher, irmão com irmão, pode ser até mesmo no negócio, pode ser até mesmo... Não importa. Há erro de todos os lados. As reações vêm. Às vezes é tão difícil você se controlar, mas aqui nós temos esse ensinamento. Primeiro, nós não devemos julgar. Segundo, que nós precisamos entender que nós estamos ouvindo 2 pontos de vista, mas tem outras áreas envolvidas. E nós podemos saber que Deus, apesar do erro nosso, Ele pode fazer com que aquilo coopere para o nosso bem, Ele mostre o teu e o meu erro, para a gente poder chegar diante de Deus e falar: Pai, eu pequei, eu preciso da tua ajuda, eu tenho que mudar nisso. Senhor, isso não está certo, isso não é um comportamento de uma crente, isso não é o que eu queria falar, o que eu queria, mas só quem sabe o que eu queria. O que saiu foi outra coisa. Então eu quero orar, neste momento, eu quero orar para colocar, pedir para Deus que você coloque nas mãos de Deus, o justo juiz, toda e qualquer situação que te fez mal, que te machucou. E lembre-se que perdão é o maior presente que Deus pode nos dar. Não apenas porque Ele nos perdoou, e isso é maravilhoso demais, mas porque Ele nos ensina a fazer o mesmo. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, Tua palavra é muito, muito rica, ela nos ensina demais. Senhor, que a gente venha aprender, mas mais do que somente aprender, que a gente venha buscar no Senhor a graça para não cair, não machucar, não ferir todas essas pessoas que estão ali, Senhor, ao nosso lado e que podem ser atingidos pela nossa fala errada, pela nossa reação. Não importa se eu comecei ou se eu reagi, o correto é que nós erramos, os 2 lados, mas o erro de um não justifica o do outro. Então dá graça, Pai, nessa manhã para que a gente possa começar o nosso dia com a Tua graça para a gente ser mais do que vencedores. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a modificar, não externamente, não para que os outros, nossa, que coisa linda, que comportamento, não, Senhor. Nós queremos modificar o coração, nós temos errado, nós temos pecado, nós temos machucado, não importa como o Senhor vai trabalhar com ele, eu te peço em nome de Jesus, muda a mim, Senhor, faz a diferença em mim. Ele está na sua mão, ela está na sua mão, meu filho, meu patrão, não importa, nós colocamos tudo nas suas mãos, porque o Senhor é justo juiz. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, esta meditação, esta manhã, e que isso fique no coração, que nós possamos ficar ruminando para aprender o que o Senhor quer nos ensinar através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, queridos. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.